Valeu demais as noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida, pretendida, que eu já não sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu vou. Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu vou. Olá, igreja! Para dar início a este momento missionário, vamos juntos fazer a leitura do nosso tema: Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Agora vamos para a leitura da nossa divisa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5. Tchau. Oi, irmãos! Nós estamos aqui hoje para falar sobre a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país que fica na África Ocidental, está na lista dos 10 países mais pobres, segundo a ONU, tem cerca de 2 milhões de habitantes, sendo que quase 50% são muçulmanos, seguido por 42% de crenças tradicionais locais. Nós temos alguns projetos da Junta de Missões lá, nós vamos falar sobre elas com os irmãos. Começando pela Adriana Justino, que os nossos irmãos já conhecem, nós lemos a carta dela num dos momentos missionários. Ela é nossa missionária da Junta de Missões, ela trabalha com capacitação de líderes, capacitação de professores evangelistas, trabalha com organização também de bibliotecas e espaços de leitura dentro das escolas. Ela tá ali em Bissau, que é a capital do país, e ela também dá um curso de alfabetização para mulheres. Então, ela pede pela salvação dessas mulheres que estão no curso de alfabetização e
por toda essa questão do coronavírus que tem assolado o país, aumentando a pobreza e também a fome naquele lugar. Que nós estejamos orando por ela ali e pelas pessoas que estão passando por isso. Temos também um projeto chamado Edificar, que está lá desde 2011, da missionária Rosenilda. Ela trabalha com capacitação de líderes, implementação de igrejas no norte do país e também implementação do PEP. Ela também dá um curso ou uma capacitação para meninas e mulheres com relação ao desenvolvimento do gênero feminino. Então, ela pede oração por esses trabalhos e nós também vamos nos lembrar de orar por ela. Temos a Escola e Clínica Tchelau, em Bafatá, com o missionário Fred e Elaine. Eles pedem oração pelo momento de coronavírus também, porque a escola está fechada. E eles estão com a construção de um novo espaço para a clínica, que também vai atender pacientes com necessidades odontológicas. Então, eles têm 2 filhos, Breno e Isabela. A Isabela está aqui no Brasil estudando. Nos lembremos também de orar por eles. E, por último, vou falar do PEP no país. O PEP, lá em Guiné-Bissau, atendem cerca de 484 crianças, são 19 PEPs, sendo 44 educadoras e 3 coordenadoras. E através do PEP, as crianças também estão conseguindo ter atendimentos médicos, odontológicos e também um projeto de nutrição para essas crianças que, como eu já disse, passam por grandes necessidades por ser um país, em sua maioria, pobre. Então, nos lembramos de orar, irmãos, por esses pedidos, por Guiné-Bissau. E essa semana a gente manda os pedidos todos de oração no grupo da igreja, esse link, essa imagem que vai estar aqui, tá bom? Beijos! Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Tudo entregarei, do cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mulheres. tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei. Nas estrelas,
Vencedores por Cristo. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Foi a nega que errou. Boa noite, irmãos. Saudades. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos entrando na sua casa e com o nosso coração cheio de gozo, de alegria, pelo alto privilégio que o Senhor sempre nos concede de podermos estar separando um tempo como igreja, como corpo, para louvarmos, para glorificarmos a Deus, como sempre digo, prestarmos esse serviço tremendo de adoração ao Deus Criador, ao Deus Sustentador, ao Deus Consolador, esse Deus Trino que com sua graça e misericórdia tem nos alcançado. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de estar entrando na sua casa nesse momento. E o desejo do meu coração é que cada parte realmente deste culto possa estar trazendo esperança, trazendo parte da visão, da compreensão do grande amor que Deus tem por você, por sua família, e também que esse culto possa trazer motivação, possa trazer desafios, e que ao ser confrontado com a palavra de Deus, que o Espírito de Deus possa estar promovendo mudanças na sua vida. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus esteja abençoando os hinos, expandindo a visão missionária, para que esta igreja
mesmo em isolamento, mesmo na quarentena, não perca a visão da sua missão. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus, como agora na hora da reflexão, possa estar abençoando como cada parte deste culto até então. Eu gostaria de ler na Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro. Estamos estudando a primeira carta de Pedro com o tema O Viver que Glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E queremos ler os versos 13 a 16 do primeiro capítulo. A palavra de Deus diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede também vós santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra, pela liberdade que temos em nosso país, de podermos fazer isso de forma livre e podermos, ó Deus, como igreja, como corpo, como família do Senhor, nos debruçarmos sobre ela. Te damos graças por cada vida que está participando deste culto, por cada lar aqui representado. Que o Teu Espírito, ó Deus, continue abençoando, e te damos graças por todas as notícias de vitória que tivemos nesta semana. Te glorificamos também, ó Deus, por Teu amor incansável, suprindo cada uma das nossas necessidades, mas acima de tudo, te louvamos pelo que o Senhor é, um Deus tremendo, um Deus criador, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que nos fez para o seu louvor e glória. Ó Pai, também clamamos pelas vidas que estão enlutadas, que o Teu Espírito esteja agindo. Continuamos, ó Deus, intercedendo para que de alguma forma, Pai, o Teu Espírito esteja confortando, consolando cada coração, animando, ó Deus, dando esperanças para aqueles que estão em dificuldade, abençoando, ó Deus, aqueles que estão em necessidade. Que a Tua igreja, ó Deus, esteja atenta para esta realidade, no quesito de estar unida para suprir a necessidade dos nossos irmãos e daqueles que ao nosso redor, o nosso próximo, que assim se encontre. Pai, assim como tens feito até aqui, ministra, Senhor, a cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado nós tivemos uma interrupção da nossa continuidade na primeira carta, porque fizemos uma parada para uma mensagem alusiva ao Dia das Mães. Hoje, então, queremos dar continuidade à mensagem de domingo retrasado, quando falamos que iríamos dividir essa mensagem em duas partes. Pedro está dizendo aos irmãos, aos forasteiros e peregrinos dispersos na Ásia, Capadócia, Ponto, Galácia e Bitínia, que as coisas estavam ficando cada vez pior, a perseguição estava muito cruel. Mas então ele me ensina nesta carta
que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, a receita de hoje continua sendo como de domingo retrasado, viver uma vida de santidade. E após então desenvolver todos os aspectos relacionados à salvação, como vimos desde o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela aspersão, derramamento do sangue de Jesus e sua ressurreição, em santificação do Espírito, para uma viva esperança, para uma herança, algo que os próprios profetas, até os anjos anelaram examinar, investigar sem entender. Vimos então que essa graça, essa manifestação, essa promessa de Deus era para nós, para a igreja hoje, era para o presente. Então, depois de apresentar todos esses aspectos relacionados à salvação, apresentar todos os princípios, fundamentos daquilo que Deus gostaria que eu entendesse sobre a minha salvação, então Pedro começa a desenvolver os aspectos práticos da vida cristã. Então, como falei domingo retrasado, eu iria dividir essa mensagem em duas partes, já que o texto expressa dois elementos da santidade, ou dois ingredientes da santidade. O primeiro ingrediente é o ingrediente divino, né? Como ministério do Espírito Santo, como vimos no versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Vimos então, no domingo retrasado, esta primeira parte. E o lado humano, do versículo 15, ele diz: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, dividimos em duas partes esta reflexão, esta mensagem, pensando assim, a primeira parte, uma vida de santidade 1, que é a santificação como uma obra de Deus, como uma obra do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, e a segunda parte, a minha parte individual, as minhas decisões, as minhas posturas diante daquilo que eu entendi que deve ser o viver diário. Então falamos no domingo retrasado, só para aqueles que não estavam presentes, ou simplesmente para fazer um retorno aí, para podermos entender o que nós estamos falando, falamos da dificuldade que muitas pessoas têm de entender esse termo, santidade, ser de santos. Primeiramente, porque nós, por muito tempo, temos sido zombados. Eu mesmo compartilhei quantas vezes eu fui escarnecido, porque agora as pessoas falaram: agora é crente, agora virou um santinho, santinho pode isso, santinho pode aquilo. Então, para não ficar estigmatizado, marcado com esse pensamento, com ouvir isso aí das pessoas, essa zombaria, esse escárnio, então muitos tomam uma posição de camaleão, né? Então assumem a cor do lugar onde está. E se eu tenho, como eu disse, esse pensamento de dizer: eu não sou santo, eu sou, então eu estou totalmente equivocado com relação àquilo que Deus espera de mim, porque Ele diz: sereis santos, porque eu sou santo. Então, se eu não estou caminhando nesse viés, se eu não estou caminhando nesse norte, então eu estou em pecado, porque eu tenho que viver essa vida santa, independente do escárnio ou qualquer medo de ser estigmatizado. Então, falamos também sobre o significado da palavra.
A palavra santo, hagios, no grego, significa separado, cortado para fora, separado por e para alguma coisa. Então, quando o texto fala que eu fui santificado, o texto está dizendo que eu fui separado por Deus e para Deus. Falamos também sobre o sentido especial. Deus é santo e importa que aqueles que são seus imitadores, seus seguidores, seus filhos, tenham esta mesma identidade. Falamos também sobre o sentido prático, que pessoas e coisas separadas por e para Deus eram santificadas, são santificadas. Nós vemos que depois de Deus concluir toda a criação, o sábado, o sétimo dia, Ele santificou. Então, apesar de muitos de nós termos a ideia de que santo é aquele que está no altar, no nicho, para Deus, o que a Bíblia diz é que tudo aquilo que Deus separa para Ele, é separado por Ele, para Ele, é santificado. Vimos também, quando Deus apresentou no deserto para Moisés o tabernáculo, Ele dividiu o tabernáculo em duas partes. A primeira parte, chamada Santo Lugar, onde estava o propiciatório, onde estava o altar de incenso, onde estava o candelabro, e o Santo dos Santos, atrás do véu, onde estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Falamos também sobre o que me motiva, o que o texto diz que deve me motivar para viver em santidade. Então, vimos, em primeiro lugar, o caráter de Deus. Aquele que vos chama é santo. Então, o caráter de Deus é santo. Deus é santo em sua essência. Então, por isso, eu tenho que buscar, isso deve me motivar, como filho de Deus, a ser santo. Falamos sobre a sua chamada. Então, o que me motiva também a ser santo é a chamada. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Eu fui chamado para quê? Por Deus, para ser santo, separado por Ele e para Ele. Falamos também, o que deve me motivar a ser santo é a ordem. Serei santo porque eu sou santo. O verbo não está num tempo opcional, o verbo está no imperativo, e sendo imperativo é uma ordem, é um mandamento. Eu tenho que ser santo porque se eu não estiver buscando isso, eu estou em rebeldia a Deus, estou desobedecendo a Deus. Falamos também pela imutabilidade de Deus, porque Ele diz, pois está escrito. Está escrito aonde? Nos pergaminhos, em Moisés e os profetas. Então, Moisés e os profetas anunciaram essa santidade de Deus. Então, em sua essência, Deus é imutável. E por isso eu devo buscar, devo ser motivado a isso, e porque Ele me escolheu para ser santo. Ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação no Espírito. Então, o que nós vimos olhando para o lado espiritual, as motivações do porquê eu devo viver uma vida santa. E concluímos dizendo que 3 fatores vão sempre guerrear, sempre militar contra os que querem viver essa santidade. Em procedimento, o diabo, como está escrito no capítulo 5, versículo 8, como lemos, que diz, tende bom senso, estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa tragar, quem possa devorar. Ele veio para roubar, matar e destruir, essa é a função dele. Então ele vai tentar nos demover de todas as formas desse projeto de vida. Em segundo lugar, falamos o mundo. O que é o mundo? E vimos que João define o mundo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos
15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não procede dele. E o que é o mundo, diz João? É a concupiscência dos olhos, aquilo que eu desejo, mesmo sem necessidade, mas eu desejo. A concupiscência da carne é tudo aquilo que quer e pode me dar prazer. E a soberba da vida, o projeto de ser famoso, o projeto de ter glória, a fissura por ocupar cargos de glória, de fama, enfim, isso tem afastado muitas pessoas da motivação de ser santo. Em terceiro lugar, a própria natureza caída. Somos salvos da condenação do pecado. Somos salvos da condenação do pecado, mas não do poder do pecado. E assim sendo, Paulo diz aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7, que, no capítulo 5, versículo 17, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que nós não venhamos a fazer aquilo que temos que fazer. E, então, por isso Jesus Cristo disse lá no Evangelho, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Estar a cada dia crucificando a minha vontade má, imperfeita e desagradável, para estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje eu gostaria de desenvolver a parte humana da santidade. Não a santidade em posição em Cristo, mas em procedimento, que é o que o apóstolo fala no versículo 15. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, Pedro começa a desenvolver as características de alguém que busca esse ideal. Para que realmente eu esteja caminhando nesse viés, para que eu esteja caminhando na direção da santidade. Pedro diz, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. O que Pedro está dizendo é que, para que eu tenha uma vida santa, eu preciso ter um entendimento, uma mente bem ordenada. Pedro está falando sobre uma mente preparada para agir, pronta para entrar em ação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, eu citei parte do verso ainda há pouco, ele diz, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis, e não vos transformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando sobre renovação da vossa mente. Se a minha mente não for transformada, sempre as minhas ações serão as mesmas. Chega no fim do ano, dia 31, nós começamos a desejar para todos os nossos queridos, parentes, vizinhos, amigos, feliz ano novo. Mas qual a expectativa de um feliz ano novo, se a minha mente continua pensando as mesmas coisas, as minhas ações continuam as mesmas coisas? O ano vai ser novo, mas nada vai ser novo para a minha vida, vai continuar da mesma forma. Se eu estiver agindo, se eu estiver pensando da mesma forma, os resultados serão sempre os mesmos. Por isso, as Escrituras dizem, para que haja mudança, transformação na minha vida, tem que haver uma mudança na minha mente. Só quando a minha mente é transformada, só quando a minha mente é renovada, é que as minhas ações, os meus pensamentos serão moldados, mudados e renovados. Paulo, escrevendo
aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes instruídos, segundo a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, a despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e verdade. Paulo está dizendo, não há como viver uma vida nova, renovada, sem renovação da minha mente. Ele diz, se dispa do velho homem, do seu procedimento antigo. Comece a tirar da sua vida aquilo que sempre te trouxe desprazer, e comece a colocar na sua vida aquilo que realmente agrada a Deus, porque certamente vai agradar você também. Pedro está dizendo que é necessário uma renovação da minha mente. A minha mente precisa estar renovada, preparada para entrar em ação. Pedro, de alguma forma, ele está me alertando, porque se eu não tenho uma mente preparada, se eu não tenho uma mente ordenada, ele está me prevenindo para uma tragédia de uma mente não preparada, que não tem sido exercitada, que não tem sido iluminada. Quantos não conhecem a vontade de Deus por negligência, por não ter prazer em conhecer? Dizem que amam a Deus, o Deus da palavra, mas não conhecem a palavra de Deus. Como eu vou conhecer o Deus da palavra se eu não conheço a palavra de Deus? Quem é esse Deus? Não leem, não estudam, não tem conhecimento realmente de quem é esse Deus que ele diz crer. Certa vez ouvi de um homem de Deus numa pregação dizendo: aquele que não lê não é nada melhor do que aquele que não sabe ler. Então, se eu sei ler, se eu tenho condição de estudar, de aprender, Esdras, no capítulo 7, ele vendo a situação do povo totalmente fora daquilo que Deus tinha preparado para o povo de Israel, ele então propôs no coração dele estudar a palavra de Deus, conhecer profundamente a palavra de Deus, aplicar na sua vida para então ensinar. Então, toda a palavra de Deus, ela nos motiva, e o projeto de Deus é que eu esteja cada dia motivado a estudar, a conhecer, a aprender. Há um tempo atrás, eu estava fazendo estudo bíblico com uma pessoa, e na semana seguinte, então, eu cheguei lá todo animado e disse: e aí, como é que é? Você releu aquilo que nós estudamos, pensou, viu, reviu aquilo que nós estudamos? E o que a pessoa respondeu para mim foi: não, eu tenho preguiça de ler. Nossa, foi um tremendo balde de água fria, né? Muitas pessoas dizem quererem conhecer a Deus, mas não querem estudar, não querem ter suas mentes iluminadas sobre o que a palavra de Deus fala sobre esse Deus, e por isso realmente não há temor a Ele, não sabem quem Ele é. Então cada um vive da maneira que acha que deve viver, e não como a Bíblia diz que eu devo viver, como uma pessoa santa em Cristo Jesus. Mas também
o que nós vemos, Pedro está falando, se a sua mente não está sendo exercitada pela palavra de Deus, se não está sendo iluminada pela palavra de Deus, então é o que tem acontecido. Infelizmente, tenho ouvido de várias pessoas, até líderes que têm se viciado em sites pornográficos e toda sorte de impureza. Por isso, escrevendo a Tito, na primeira carta, no primeiro capítulo de Tito, versículo 15, Paulo diz: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, ele diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, a pessoas separadas por Deus e para Deus. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, por essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele está dizendo que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se algum louvor há, seja isso que a minha mente esteja pensando. Há um dito popular que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então, se a sua mente não está sendo bombardeada, iluminada pela palavra de Deus, vai estar sendo bombardeada com tantas coisas. Quantas pessoas estão numa depressão, numa opressão, porque só pensam nas coisas negativas, nas coisas ruins, e não naquilo realmente que eleva o espírito, aquilo que traz alegria, que traz paz, mesmo no meio da tribulação. E eu creio que também Pedro está me mostrando, me prevenindo para uma tragédia de uma mente abatida, humilhada, envergonhada por não ser exercitada, está despreparada. No capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer: antes santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados para dar razão da esperança que há em vós. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para dar razão, para testemunhar da esperança que você tem. Como disse Wayne Mack no seu livro O Temor que Vence o Medo, quando uma pessoa ela está envergonhada, ela se omite, ela se esconde, porque ela não tem o que fazer, não tem o que falar. Então Pedro está falando sobre ter um entendimento pronto para entrar em ação, uma mente exercitada. Em segundo lugar, ainda no versículo 13, ele diz: tende autocontrole, isto é, tenha uma vida controlada, uma vida equilibrada, uma vida sóbria, uma vida moderada, vigilante, uma vida que tenha realmente autocontrole, domínio próprio, uma vida que reconhece a sua estrutura, que conhece os seus limites, que sabe realmente identificar os seus limites, que tem uma visão real de si mesma. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz, versículo 15, ele diz: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio.
E no versículo 18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo tinha uma visão real de si mesmo. Ele não pensava nem além, nem a quem. Ele não tinha complexo de inferioridade, nem de superioridade. Ele sabia que ele tinha uma luta diária, mas ele procurava equilibrar. No fim ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus, é o Senhor quem me dá sabedoria para controlar, para dominar. E ele tinha, como todo cristão genuíno, tem o fruto do seu Espírito no seu coração, e o fruto do Espírito, além de alegria, paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, é mansidão e domínio próprio. Pedro está dizendo, para viver uma vida que caracteriza uma pessoa que está vivendo em santidade, tenha uma vida equilibrada. Mas ele ainda no versículo 13, ele diz: tende, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça. Pedro está falando sobre uma vida focada, uma vida que sabe o que está esperando, que tem uma esperança viva, inteiramente na graça. Ele não está esperando nada que venha do governo, nada que venha de político, nada que venha de qualquer outra pessoa, nem de marido, nem de esposa, nem de filho. Ele está esperando na graça, para viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida santa que glorifique a Deus. Eu tenho que estar esperando, confiando plenamente, totalmente na graça de Deus, com alvo bem definido, sabendo o que eu estou esperando, saber o que eu estou realmente querendo, não estar confiada no braço forte, como diz Jeremias no capítulo 7, mas que confia totalmente no Senhor, em que suas promessas, cada uma delas e todas elas, hão de se cumprir. Uma vida que tem no oferecimento da graça de Deus sua esperança, sabe que a graça de Deus nunca falhou e nunca falhará. Uma vida que tem na revelação, isto é, na volta de Jesus, na promessa de que Ele voltaria, a realização plena, cabal da sua esperança. É aquilo que o povo da igreja primitiva esperava ansiosamente e clamava: Maranata, vem Senhor Jesus. É ali que está consumada plenamente toda a minha esperança. Uma pessoa que está vivendo uma vida santa, ela está focada na promessa de que o Senhor voltará e que Ele tem preparado uma mansão àqueles que o amam, o temem e o seguem. Mas no versículo 14, Pedro está falando: como filhos obedientes, não vos amodeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Pedro está falando sobre o que caracteriza realmente uma conversão genuína. Pedro agora aborda como se caracteriza uma conversão genuína. Quais são os frutos realmente de uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que projeta viver uma vida para o louvor e glória de Deus. Ele está falando, em primeiro lugar, sobre uma mudança de posição. Nós vemos lá no versículo 2, mais uma vez, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência. Ele está falando sobre uma posição pessoal, individual, intransferível, definida dentro de um grupo. Eu estava vivendo num grupo de desobedientes,
Mas agora, quando minha vida foi impactada pelo Evangelho, quando eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz, o preço que Ele pagou pelo meu pecado, quando eu entendo o poder da sua ressurreição e meu coração se quebra diante dessa graça maravilhosa, então eu passo a uma vida a um estado de desobediência para obediência. Foi isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2, versículos de 1 em diante, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade, segundo o príncipe deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, segundo o Espírito que age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está falando sobre a minha posição, a ação sobrenatural e espiritual de Deus na minha vida, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Então toda essa obra salvadora é somente fruto da graça de Deus. Não tem nada que eu faça, que eu fiz ou que eu venha fazer, que me torne merecedor dessa graça. E agora então, salvos, entendendo a graça de Deus, que não foi por obra nenhuma que eu tenha feito, que eu tenha merecido essa salvação, Paulo vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, Paulo diz: olha, agora em Cristo Jesus você é uma nova criatura, e Deus já tem preparado boas obras para você viver nelas. Há uma mudança radical de posição. Se antes filho da desobediência, debaixo da ira de Deus, Pedro está dizendo: agora sois obedientes, como filhos obedientes. É incrível. Uma mudança radical de vida. E em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Quando há uma genuína conversão, as pessoas ficam impressionadas pela radicalização, pela mudança, pela transformação, que aos olhos do homem não se entende, porque é uma obra sobrenatural de Deus. E eu queria pontuar aqui que a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo: arrependei-vos e crede, porque o reino dos céus é chegado. O que essa palavra arrependimento significa? É mudança de mente. É mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente, não é remorso, não é aquilo que eu fiz de errado e fiquei triste, mas amanhã eu estou fazendo de novo, e no outro dia eu fico triste, mas continuo fazendo. Não, arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. Aquele que encobre as suas transgressões, diz Provérbios 28:13, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento é isso, é mudança de atitude, mudança que acontece
na mente. Renovação de mente. Outrora filho rebelde, outrora filho da desobediência, agora filho obediente. E ele diz, como filhos obedientes, não vos amoldeis. Ele está dizendo, há uma característica tremenda que é uma mudança da forma de viver. Eu vivia conforme, isto é, com a forma de uma vida desobediente, rebelde. Agora eu sou trazido para uma outra forma e começo a ser moldado dentro dessa outra forma. Eu começo a ser, eu deixo de ser amoldado por aquela vida anterior para ser moldado a uma nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8. Sabemos que, versículos 28 e 29, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isto é, agora aqueles que são chamados pelo Evangelho, impactados pelo Evangelho, eles começam a ser moldados numa outra forma, isto é, a forma de Jesus Cristo, a terem atitudes, a terem palavras, ações conforme Jesus Cristo. E ele diz, Pedro continua dizendo, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados. Ele está dizendo, agora você não pode mais se amoldar aos desejos, às aspirações que você tinha no passado, às paixões que você tinha no passado, mas você deve eliminá-las, livrar de cada uma delas. Ele está dizendo paixões que tinham quando? No passado. Se agora eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, ficaram no passado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, é bem interessante, ele diz assim, Colossenses capítulo 3, versos 6 a 10, versículo 5, desculpe, ele diz, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Eliminar essas paixões que tinha, essas aspirações que tinha no passado. Pedro está dizendo, elimine, tire de sua vida aquilo que vocês, segundo ele, tinham no passado, na vossa ignorância. Claro que Pedro não está falando aqui, essa expressão ignorância não tem nada a ver com estupidez, mas com falta de conhecimento acerca da graça e da minha pecaminosidade. Por isso, Lucas, escrevendo no livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo está ali pregando em Atenas, no Areópago, apresentando diante de tantos deuses que os gregos adoravam. Então, havia um que eles adoravam como escrito simplesmente ao Deus desconhecido. E Paulo então começa a dizer, esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o que eu prego, é o que eu anuncio, é um Deus que criou todas as coisas, um Deus pelo qual nós vivemos, esse Deus é que nós estamos anunciando. E aí no versículo 30 ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam,
pois, determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele disse: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas se você sabe, agora você já tem conhecimento de que Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, morreu pelo seu pecado, ressuscitou para que você tenha vida eterna. Então, Deus não leva em conta o tempo do que você ignorava acerca disso, mas agora Ele ordena em todo lugar a todos os homens que se arrependam, que mudem a sua mente, que haja uma renovação na sua mente, porque Deus determinou um dia em que o próprio Senhor Jesus há de julgar as pessoas pelo que fizeram com aquilo que Ele mesmo se prontificou a fazer por cada um. Pedro, no versículo 15, diz: Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pedro está dizendo que essas coisas, ou melhor, Pedro está dizendo que as coisas estão indo de mal a pior. A perseguição está batendo a porta dos forasteiros no ponto Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia. Mas ele diz: se eu quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu preciso conhecer quem é Deus em sua essência, compreender o que significa seu chamado e viver em santidade em todo o meu procedimento, separado por Deus e para Deus. Que o meu procedimento, que o teu procedimento, que a minha vida, que a tua vida, no dia a dia, onde eu estiver, onde você estiver, reflita essa santidade. Pois aquele que me chamou, aquele que te chamou, é santo e ordena que a minha vida, que a tua vida, reflita essa verdade. Que Deus te abençoe, queridos. Que o Senhor dê uma semana abençoada. Que toda a manifestação da glória e da graça de Deus esteja contigo, com o teu lar, com tua família. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor fez a cada um que tem compreendido esta mensagem. Um chamado para viver uma vida santa em todo procedimento. Como Paulo mesmo diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ó Deus, que a minha vida, que a vida de cada servo teu possa refletir esta verdade, viver em santidade para a glória do Senhor. Que o Senhor mesmo esteja abençoando cada vida durante esta semana, nos livrando de todo mal, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades. E o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Que Deus te abençoe. Amém. Louvar a Deus sem ir à igreja, mostrar afeto sem abraço, ceder lugar, abrir espaço,
amar a quem distante esteja, ficar em casa por um lapso, um breve tempo mais profundo, sentir na pele a dor do mundo e do planeta seu cansaço. Tudo precisa de cuidado. O bicho mata a gente, a terra, o mangue, o rio, o vale, a serra e o mar tão salgado. Louvar a Deus sem ir à igreja, mostrar afeto sem braço, ceder lugar, abrir espaço, amar a quem distante esteja.